Vamos mais uma vez aqui pilotar em direção aos momentos de reflexão diante da palavra de Deus, vivenciarmos a nossa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? Toda terça-feira, e assim termos a grande oportunidade de sermos abençoados, né? Isso é o que vale. Então, já que está calor hoje, nesses últimos dias nós estamos só pegando aí o quê? Tempo abençoadamente frio, né? Mas já falaram que a temperatura vai baixar sexta-feira, né? Mas tranquilo, dá para que a gente possa até lá fazer uma fogueirinha em volta das motos dos amigos, né? Aí o cara simplesmente foi fazer o teste para ver se estava saindo gasolina do tanque, e o que ele acendeu foi um isqueiro, né? E ele comprovou que estava saindo gasolina. Mas a moto quebrou, né? Mas fazer o quê, né? Infelizmente, às vezes as pessoas, elas têm na sua condição de raciocinar dentro dos limites, né, da imbecilidade. Infelizmente. Algum tempo atrás, eu estava voltando de Rio das Ostras, e quem vai no evento de Rio das Ostras, tradicionalmente, volta no domingo, para o horário da tarde, sabe que vai pegar o quê? Não, chuva. Chuva, sempre chuva, meu irmão. Domingo, ali em Casimiro de Abreu, chuva. Domingo, chuva. Fica ali em cima, a região que mais chove no estado do Rio é ali. E principalmente, quem vai nesse período de junho, julho, neblina. É muito fechado e perigoso ali. Então, quando nós estamos voltando, uma galera do Bucaneiros, lá de cima de Petrópolis, eles estavam lá, uma galera de Bucaneiros, tinha uma... Porque hoje em dia você fala assim, dos águas, tem tudo que é lugar para um montão de água. Então a galera lá de cima, eles estavam voltando, uma galera novinha, todo mundo com moto 250, 150, assim, e o que rolava na pista era assim, estava pilotando, pegava a garrafa, aquela de veneno, né, que é aquele vinho de plástico, né, e jogava para lá, e jogava para cá, jogava para lá, pilotando sem parar, e a galera tornando o pote na pista. Eu estava de triciclo, falei para a Marta assim, vamos embora. E depois eu soube que aconteceu um acidente. Então a imprudência dentro do processo, eu tenho assistido de manhã o jornal, lá em São Paulo, o cara sofreu um acidente gravíssimo, vinha sem ninguém, mas ele era esperto, ele quis passar entre o meio-fio e a parte mais baixa do quebra-mola. E quando ele passou, o que aconteceu? Do lado de cá ele passou, do lado da guia, era mais alta, pegou na pedaleira, ele bateu de frente numa árvore e explodiu a moto e ele morrendo, batendo num poste. Então, as inconsequências da vida, né, podem me levar se eu não me preparar. O que pode te separar dessa vida? O que pode levar você a vivenciar situações que não te estimulam a viver o certo, mas busca viver o errado? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Com questão de sonhos, você acredita em sonhos, revelações, essas coisas todas? Então nós vamos estar falando um pouquinho de situações que às vezes a gente está investindo e elas não nos trarão resultados positivos, né? E hoje eu soube, agora há pouco, que a minha vizinha ela está cometida do vírus, né? Daí do Covid-19. Também a esposa e o filho de um dos nossos pastores, o pastor Paulo, também está com Covid. E se nós formos observar também a questão, não sabemos a questão do cigano, se é Covid ou não, o que acometeu ele, que é um dos integrantes dos Falcões, lá em Volta Redonda, e várias outras pessoas. E nós temos vivenciado situações, conforme semana passada, retrasada, o pastor Renato e o pastor, no caso de Gilmar Marreta, colocaram aqui da experiência deles quando eles foram cometidos pela questão dessa pandemia, né? E estarem contaminados por esse vírus. Então, o que acontece é que
Existem pessoas que podem estar aqui, nunca deu sinal, não aparentou nada, não teve nada de dificuldade, mas já é portador da situação. Muitos que estão aí hoje sendo vacinados pela primeira, segunda vez, nós já vimos em várias situações de pessoas que vivenciaram a experiência, né, de depois de estar vacinado, o que aconteceu? Acabou morrendo. O casal Tarcísio Meire e Glória Menezes já está basicamente há 15 a 20 dias, tomaram as duas vacinas e se sentiram mais à vontade. Foi visitar, acho que uma sobrinha, e a sobrinha estava contaminada, e eles estão entubados, estão aí em São Paulo. Então, se nós começarmos a ver tudo isso, nós vamos começar a questionar: será que Deus é justo? O que pode me separar de Deus? A tristeza, o problema, a dificuldade, o terremoto, o maremoto, a tempestade, o gelo que ia cair no Rio de Janeiro, que prometeram, né? E há 2 anos atrás, alguns profetas, né, ditos pastores, missionários, colocaram que ia haver um grande maremoto aqui no Rio de Janeiro, que as ondas chegariam até Friburgo e Petrópolis. Meu irmão, essas ondas chegam até lá. Tá pior do que aconteceu na situação na Ásia, muitos anos atrás, né, de situações que aconteceu no Japão, né, com aquele tsunami, nas Filipinas. Então, existem muitos profetas da derrota, pessoas que vão, ao invés de levantar a sua moral, pessoas que desejam, muitas das vezes, te mobilizar, não para cima, mas para baixo, dizendo que não vai conseguir, tudo vai dar errado. E hoje eu quero conversar com vocês falando um pouco sobre o livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 37. Tem uma Bíblia aí, se vocês quiserem me acompanhar, nós estaremos refletindo nesse momento sobre a palavra do Senhor. E não tem nada de novo na face da terra, né? Hoje o pessoal ficou um pouco apavorado, né? Lá em Brasília, né? Quando os tanques, os carros de combate fizeram um desfile, né? E alguém falou: estão tentando acabar com a democracia no Brasil. Mas é uma coisinha que já acontece há 32 anos. Eles nunca viram, nunca se importaram, nunca olharam para isso, mas agora eles estão temerários sobre alguma coisa poder acontecer, né? E o povo está mexendo. E eu conversei quarta-feira com um repórter inglês que trabalha numa empresa norte-americana e veio fazer uma reportagem com um grupo de irmãos, né? E eu estava batendo papo com um Montenegro e conversando com alguns outros líderes, e ele perguntou assim: poxa, mas eu fiquei encantado em ver o número de pessoas, tinha mais ou menos umas 5 mil mortos quando o Bolsonaro esteve aqui no Rio de Janeiro. Eu falei: não, 5 mil não, bota mais umas 45 mil, e basicamente eu posso afirmar que quando eu estava em Copacabana, meu grupo estava saindo da Barra da Tijuca. Essa foi a verdade que a gente vivenciou. Ele falou: mas isso está acontecendo? Eu falei: é o candidato que só tem, eu acho que 10% para vencer as eleições, enquanto o outro que não aparece, ele já ganhou a eleição, né? Então nós estamos hoje sempre com notícias para tentar desestimular, notícias para fazer com que você desista de ser brasileiro, que você não ame, né? E empresários estão se mobilizando. Essa semana em São Paulo iniciou-se uma campanha com a bandeira do Brasil tendo verde em volta, mas o centro vermelho é desordem sem progresso. E são empresas como o Itaú está patrocinando, essa Magazine Luiza, né? Estão aí dando força para esse tipo de estímulo negativo, onde você coloca que o seu país ele tem que estar abaixo, e o que tem que estar acima tem que ser a ideologia política, né? Então, quando eu falei para esse repórter, ele falou: mas como pode ser isso?
As estatísticas dizem que o presidente não vai vencer as eleições. Eu falei assim, eu não sei quem vai vencer, mas eu sei que o povo está determinado a lutar para que o Brasil não venha cair em mãos erradas. A palavra de Deus diz assim, que nós precisamos vivenciar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem pode ser contra você e eu? Nós mesmos. Quando nós desistimos dos nossos sonhos, quando nós damos ouvido a líderes negativos, pessoas que não nos estimulam a vivenciar aquilo que é o de melhor para cada um de nós, que é a família, primeiro Deus, a família, o trabalho honesto, né? Alguém falou assim lá eu acho que foi na região dos Lagos, um garoto, 19 anos, com uma Ferrari, eu acho, estava com um Audi de 500 mil reais. 19 anos, foram lá, fuzilaram ele. Aí alguém falou assim, deve ter sido um roubo. Ninguém vai roubar e dar apenas uns 10 tiros numa pessoa. Isso não é roubo. Aí ele estava nesse negócio do Bitcoin. Pessoas que estão investindo. Existe uma máfia muito grande envolvida nesse aspecto financeiro e é mundial. E aí, esse garoto tinha o quê? Iate, isso aqui, 19 anos. Aqueles jovens da internet, né, que tiram fotos com não sei quanto de dinheiro na mão, dólar, marco alemão, né? E as notas bonitas, recheadas. Certamente, quem trabalha dia a dia nem vê. Por exemplo, eu já sou privilegiado, eu nunca vi uma nota de 200 reais. Nunca passou na minha mão. E esse ano passou uma de 100 reais. Tá? Até guardada para ela não ir embora, porque antigamente 100 reais, hoje em dia tu faz o quê? Foi, acabou. Não dá nem para abastecer o tanque da moto. É 22 litros. A gasolina 6 e pouco, como é que eu vou abastecer? O gás, que era uma solução, 4 reais. E aí? O diesel, quase o mesmo preço. Diferença de centavos para o alto. Que diríamos, pois, essas coisas? O que é que nós poderíamos falar? Romanos diz aqui, e não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus aí, tem uma Bíblia aí, se você quiser utilizar, tá? Tranquilamente. Romanos capítulo 8, versículo de 28 até o 37. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, aquele que foi gerado em primeiro lugar entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Que diremos então, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça de todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, e que está à direita de Deus, e também intercede por cada um de nós. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, que enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Por que eu estou falando isso? Porque quem anda de moto, meu irmão, é como se fosse ovelha indo para o matador diariamente. As pessoas não nos respeitam. Você liga a seta,
você mexe o braço, olha para o cara não liga a seta, não olha para você e daqui a pouco ele te xinga. Ou eu estava indo para Petrópolis, ali na entrada tem a parte que pega depois de Gramacho, uma subidinha, tem um radar, e você logo na frente tem a casa do alemão. Eu estava do lado do muro de moto e o cara tentando passar. Eu fui para a pista do meio e fui para o meio, ele me deu a fechada e foi para o alemão. Aí eu olhei para ele, fiz assim para ele, ele me cumprimentou puxando uma arma. Eu tive que me esconder do lado de um caminhão para não tomar um tiro. Porque eu aprendi o seguinte: se o cara está dentro de um carro, está armado, ele pode dar um tiro e ir embora, já era. Eu tenho colete, mas o meu não é a prova de bala. Infelizmente, a nossa sociedade ela está cada vez mais violenta, cada vez mais extremada. São Paulo, ontem o cara sai, vai discutir com outro, um descendente árabe, um advogado, foi discutir com outro cara, viu, deu um tapa no cara, o cara puxou a arma e deu um tiro, matou ele. Aí alguém falou assim: o que aconteceu, não sei o quê. Ele já, com o advogado dele, falou assim: eu vou me apresentar. Mas o que ele vai se apresentar quando? Daqui uns 5, 6, 7 dias, porque ele vai descaracterizar o quê? Né? Bem, todos sonham com vitórias e acabou o quê? Os Jogos Olímpicos. A brasileira no boxe vai ganhar. Ela merecia, ela lutou bem, determinada, raçuda. Mas o que eu gostei mais foi a forma dela falar como ela valorizou a medalha de prata. Como também, no momento que o próprio boxeador que ganhou o ouro falou, ele estava ganhando, foi um golpe de sorte, ganhei o ouro de um cara que não tinha derrotas há 67 lutas, campeão mundial, bicampeão mundial, campeão olímpico, essas coisas todinhas. E aquele rapaz que em 2004 assistiu a primeira vez, olhando os jogos, depois em 2016 ele era sparring, e agora ele foi a primeira vez como lutador mesmo e foi campeão olímpico. E alguém retrucou e falou: mas o brasileiro no salto com vara ficou em terceiro lugar. Ele falou: fui em terceiro lugar e continuo sendo o quê? Recordista olímpico. Perdeu para um garoto que surgiu de repente, e quem assistiu viu que ele não está saltando só 6 e pouco não, o recorde dele é 6,19, mas nos treinamentos ele está saltando 6,25 só. Caramba! Essas pessoas sonham, quando saem daqui do Brasil ou de qualquer país, sonham com medalhas, sonham com recordes, sonham com possibilidade de estar nos jogos. As meninas Grael, né, que venceram no barco, né, na corrida, alguns dizem o race, né, na corrida, no caso de vela, elas foram bicampeãs olímpicas. Elas estavam segundo e terceiro na classificação, e o pai colocou bem claro: na primeira foram desclassificadas, são várias corridas de soma. Depois o vento ficou fraco, elas não conseguiram se classificar, quer dizer, classificaram lá atrás, um montão de coisa. Mas quando chegou na final, tudo deu certo para elas. O Ezequiel também, na segunda ele queria medalha, ele tentou de todas as formas, mas aonde ele falou: onde eu mais me garanto, eles não vão me ganhar. Você sabe a história dele? Pequeno, ficou um incêndio, queimou metade do corpo, perdeu o rim, o pai abandonou, aí depois voltou para casa, situações complicadas aconteceram, saiu de casa, foi para São Paulo e começou a fazer as coisas e conseguiu alguém que viu talento nele. Incrível, né? Viu que ele poderia ser um vitorioso. Por que eu estou falando isso? Muitos sonham com vitórias, mas não olham que ele é um vitorioso. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas estão vivenciando experiências e falam assim: eu não vou conseguir, está muito difícil para mim, cada dia pior, caramba, nada dá certo. Em meio à pandemia, em meio a dificuldades, nós estamos aqui, nós somos um dos vencedores.
Nós somos uns daqueles que superaram os obstáculos. Eu posso estar falando com você e amanhã você está doente, amanhã eu posso morrer, mas eu não deixei de ser vitorioso. Eu não estou deixando de ser um que está lutando, combatendo o bom combate para aguardar a carreira, né? E vencer através da fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante. A mais difícil vitória é sobre você mesmo. Porque quando você começa a assumir que você é um perdedor, meu irmão, já era. E uma das coisas que eu gosto de fazer, uma alusão muito grande em relação a isso, é o jogo de voleibol. É incrível. O cara está jogando bem, está fazendo de tudo, daqui a pouco vira o set, o outro dá uma bolada no pé do outro ou na cabeça, pronto. O cara desmorona, pronto, muda tudo. E aí aquele que ganhou de 24, 25-2, no outro ele perde no final o jogo por 3-1. É incrível isso. A nossa cabeça, conforme diz o poeta, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Pensar em derrotas, pensar em defeitos, pensar que é feio, é isso, meu pai me abandonou, minha mulher me largou, fez isso, me traíram, me fizeram aquilo, me perseguem. Incrível isso, né? Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, 2000 anos atrás, Ele entregou a sua própria vida como o sacrifício vivo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E dessa forma Ele acreditou em você, que você poderia ser mais do que vencedor. Se você tirasse da sua vida, se eu tirasse da minha forma de entender o estigma de dia, mês, azar, tudo vai dar errado, não vou conseguir. Chega e olha e fala: caraca, ó, aqui só tem moto do ano, irmão. Cara, não tem moto zero, eu não falei isso. É do ano 2008, 2009, 2010, não são motos do ano? Ó, 2 Kombis do ano, 2 triciclos do ano que ele foi fabricado, irmão. Ele não é meu, mas é seu. Ela não é minha, mas é sua. E uma vez nós estávamos lá em Miguel Pereira e alguém fez a pergunta assim: qual é a melhor moto do mundo? Eu falei: é a minha. É a minha, é que eu tenho. A melhor casa, a melhor família. Isso é importante. Filipenses diz assim: não tenham medo dos seus inimigos. E teve um momento que falou: não, são adversários, mas hoje nós temos inimigos. Se você é um cristão, aquele que combate contra o cristianismo é o seu inimigo. O inimigo das potestades, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir não é seu adversário, ele é seu inimigo. As pessoas que hoje são contra o cristianismo, os princípios éticos e morais colocados pela palavra de Deus, não são adversários, eles são inimigos da palavra de Deus. Semana passada, o pastor Jorge Linhares foi convocado pelo Ministério Público para dar esclarecimentos daquilo que foi regulamentado, aceito pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação do Estado de Minas Gerais, para ter uma escola que tem o quê? Os seus princípios éticos e morais cristãos, que seguem a palavra de Deus. Seria simples se a sociedade e os pais acusassem essa escola, que é a Escola Batista Getsemane, uma escola muito grande do lado da igreja, eu conheço, no bairro Santa Clara. E o que acontece ali é o quê? Eles simplesmente deixaram de seguir os princípios éticos e morais da palavra de Deus e começassem a colocar os extremos da proposta de gênero e tantas outras coisas, a igualdade, tudo isso, e negar a Deus. Só que ele foi para lá defender os princípios que estão na palavra, daquilo que a própria sociedade, a Secretaria de Educação e Cultura
determinou, e eles estão fazendo o quê? Cumprindo. Verba volant scripta manent. As palavras voam, mas a escrita permanece, o que está determinado pela Secretaria de Educação, e assim eles estão cumprindo. Não tenham medo dos seus inimigos, Filipenses 1:28. Sejam sempre corajosos. E o pastor Jorge Linhares foi lá, fiquem tranquilos, nós só estamos cumprindo o que determina a palavra de Deus. Haverá perseguição, e muitas pessoas vão falar o quê? Eu boto lá no meu, já tenho várias pessoas que me retiram da sua listagem. Ai, fico muito triste, sofrendo à noite, sabe, acordado a noite toda porque me excluíram, porque eu coloquei que eu sou hétero, gosto da minha mulher, amo o meu Deus, sou pastor, sou cristão, tá? E quero as coisas decentes do meu país. Uma das leis que estão tramitando, Jean Willis, é o casamento ser aceito de homens com animais, a zoofilia. Aplausos, né? Para essa liberalidade. Isso aí não é pecado, isso aí não é problema, né? Porque não existe Deus. Nietzsche falou isso no início do século passado. Não há Deus. Aí as pessoas só pegam essa parte. Mas Nietzsche, quando colocou isso, um grande filósofo, ele falou assim: não há Deus quando o homem se esquece dos seus princípios. Não há Deus, Deus morreu. Sabe por quê? Porque você vive de uma forma diferente daquilo que você prega. A Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática de vida. Mas se eu não estou vivendo isso, não adianta, meu irmão. Eu estou de historinhas. Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que Ele já tinha sido escolhido, Ele vivenciou. E alguém pode falar assim: pô, mas eu que escolhi a Deus. Engano seu. Deus nos escolheu. Eu posso escolher você, Tião, para ser meu amigo. Não posso. Mas você pode não aceitar. É o livre-arbítrio. Deus escolheu você para a salvação, mas você não quer ser salvo. Você não quer estar na presença. É claro que eu posso até entrar numa discussão teológica de visão de salvação, de perde a salvação, não perde a salvação. Não é problema meu, resolvo com Deus. Tá? Então cada um tem a sua formação, mas cada um pode receber de Deus a oportunidade de escolha, de escolher aquilo que Ele quer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. 2 Coríntios 1:3. Louvado seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, Deus que todos recebem a ajuda dele. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrará. Batei, abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe de Deus. Mas é necessário exercitar o seu coração. Com quê? Com fé. Porque sem fé, você nunca agradará a Deus. Quando estamos com o Senhor Jesus, Ele vai nos garantir vitórias. Eu acho que o Flamengo não estava com Jesus domingo. Houve algo trágico, né? Muito trágico. Mas alguém pode falar assim: você está de gozação com o meu time. Não, eu estou lembrando que os adversários ficarão felizes. Aqueles que durante um bom período não vão enfrentar, né, a nação rubro-negra durante uma boa temporada, enquanto não sair da segunda ou da terceira. Mas tudo bem, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Mas deixando a brincadeira de lado, nós entendemos que as coisas somam para que nós possamos crescer diante de Deus. Será que os momentos de lutas dos boxers, dos judocas, do pessoal do taekwondo, da luta livre, da greco-romana, na hora que eles tomavam pancada nos treinos, se machucavam, isso serviu para eles?
de alguma forma, para o benefício e o crescimento deles? Serviu. Porque através da experiência, do dia a dia, fortaleceu a eles. Por exemplo, as quedas e os acidentes que eu já vivenciei, hoje, só se cometerem comigo, porque aquilo que eu falhei, eu não quero falhar mais. Eu não vou sair mais com a minha moto sem fazer uma revisão, sem saber se o corrente está ok, se o freio está legal, se o pneu está bom. Mas às vezes eu saio e vejo no comboio alguém com pneu de competição. Comprei e botei 2 pneus recalchutados na minha moto e quer fazer uma viagem. Mas não, ela está falhando, mas dá para chegar. Certamente não. Sabe por quê? Porque só vai ter um fator que pode impedir a morte através de um acidente causado pelo próprio que está guiando. Eu me lembro da história que o próprio cigano me colocou quando eles foram fazer uma viagem com um amigo, que era aniversário dele. Eles foram lá para a Bolívia, o cara foi de triciclo. No meio da viagem, o cara foi e encostou o triciclo. Quando eles chegaram, o cara estava morto. Teve um infarto no meio da viagem. Geraldo anda em comboio, a galera aqui que anda em comboio, bomba, gosta de andar. Mas imagina você estar saindo do país, está levando uma pessoa, né? E depois tem que trazer a notícia para a esposa e para os filhos, está trazendo um cadáver. Como é que fica? Você já parou para pensar nisso? Porque motociclista sai todo mundo na alegria, tudo é festa, todo mundo sai junto para chegar bonitão lá no evento, não é verdade? Mas na hora de ir embora, cada um quer se virar e vir sozinho antes, está com pressa, não quer saber. E aí quando ele quebra na estrada, ele quer a ajuda daqueles que ficaram para trás, que ele deixou para trás. Querem que ele seja o responsável. Não tem diferença para aquela galera que anda afastada de Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque na hora que Pai nosso que está no céu, Senhor, ajuda o irmão, por favor, ele está... Mas ele passou a vida toda rejeitando a Deus. Ele fez como aqueles que estavam lá com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou: o que vocês querem que eu faça com esse homem chamado Jesus? O que eles responderam? Alguém lembra aí? Falou o quê? O que o povo falou? Crucificam. Pode crucificar esse mané, meu irmão. Mas ali tinham pessoas que receberam da multiplicação dos pães, tinha gente ali que recebeu milagre, tinha gente, porque ninguém falou, não faça isso com ele, não. Ninguém foi oposição. Engraçado isso, né? Não sei quantas vezes nós passamos a vida inteira distante de Deus, mas quando a coisa aperta, aí a gente se lembra que Deus tem que ter a obrigação de cumprir um milagre na minha vida e na sua vida, na vida do seu filho, que você nunca instruiu ele no caminho que deveria andar, na vida da sua esposa, no seu trabalho, você dando exemplo, eu dando exemplo. Como é que funciona isso? Que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu mesmo. Eu tenho caminhado contra a mim mesmo quando não faço a vontade de Deus. E a própria palavra diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando estamos com o Senhor Jesus, Ele nos garante vitória. Eu conheço pessoas aqui, irmãos que estão aqui, com experiências fantásticas, de no meio das dificuldades, dos problemas, como diz o próprio Salmo 23, no vale da sombra da morte, e o Senhor estará contigo, Ele vai te abençoar. Lucas 10:19 diz, escutem, eu dei a vocês o poder para pisarem cobras e escorpiões, sem sofrer nenhum mal, para vencerem as forças do inimigo de nossas almas. Quando nós estamos com o Senhor, Ele vai nos garantir a vitória. O que eu gostei muito da fadinha nos Jogos Olímpicos foi o exemplo dela, né? Ela foi bem clara. Ela ganhou a medalha dela, tranquila, e a primeira coisa que ela falou assim, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas oportunidades. E a menina que ganhou medalha de ouro, e depois ela não, todo mundo já contava que ela tem outra medalha de ouro, ela ficou só com 2 medalhas, não ganhou as 3. Ela falou assim, Deus separou outras pessoas também para serem abençoadas.
O problema da nossa sociedade hoje é o egoísmo. É meu, é para mim, é só meu e acabou. Quando ele diz que quer dividir, parece o pica-pau, né? Dividindo as coisas, né? Que às vezes o urubulino, né? O que ele fazia? Pegava assim, um para você, 3 para mim. Um para você, 3 para mim. Mas quando ele botava um para você, ele puxava do cabo, ele ficava sem nada. Existem pessoas assim. Eu estou tentando te ajudar, né, meu irmão? Ele tenta te convencer que você é que está errado. Foi por isso que eu falei aquela brincadeira, né? Os humilhados serão exaltados. Então se prepara que eu vou te humilhar, miserável. Porque eu vou cumprir o que está na palavra, né? Então se prepara que hoje é o dia da tua humilhação. Mas fique alegre porque você será exaltado. É que as pessoas muitas das vezes querem falar o quê? Tem que dar uma face e dar outra, não é verdade? E a terceira, diz aonde? A nossa sociedade, a nossa igreja, no sentido igreja de Cristo, está muito acomodada. Não se posiciona, não toma atitudes. Eu não estou falando aqui que ela deva pegar em armas, fazer a diferença dessa forma. Ela tem que ter vida transformada, quando as pessoas olham e falam assim, ali vai o inferno de Deus. Foi o que eu vi daquele garoto, o surfista, deu testemunho, ele fez a diferença. Eu vi o Galvão Bueno falando assim, eu nunca vi pessoas fazer dessa forma. Eu não tinha palavra, eu vivo da palavra, não tinha palavra, porque ela disse tudo, ele disse tudo. Quem conhece a verdade, vive na liberdade. Finalizando, Romanos 8, 35, nos diz então, quem poderá então nos separar de Deus? Claro que a gente pode observar que já tem muita gente separada de Deus, tem muita gente afastada da presença de Deus. E eu não estou falando que está na igreja A, igreja B, terreiro tal, não sei o que, eu não estou falando nada disso não, porque o Deus delas é a moto, é o trabalho, é o dinheiro, são as posses. Esse é o Deus delas, Mamon. É chegada a hora de você escolher o Criador. E alguém que colocou, estava batendo um papo com o irmão, evangelizando, e ele falou, mas eu acredito, né? Eu sou evolucionista, porque é importante observar que as coisas foram evoluindo. Eu falei, parabéns por isso. Eu prefiro acreditar na visão da criacionismo. Ah, por quê? Como? Você não acredita naquele negócio que Deus criou? Eu falei, sim, acredito. Para que você depois pudesse pensar que aquilo que Deus criou evoluiu. Porque nada pode evoluir sem ter sido o quê? Criado, irmão. Se não foi criado, como é que vai evoluir? Evoluir do nada. E você só poderá evoluir na presença de Deus se ouvir e meditar na palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus e não estiver se aproximando de Deus, a sua fé não vai crescer, sua fé não vai evoluir, você vai perder as oportunidades. Sem fé, você jamais agradará a Deus. Fé não é só na hora, Senhor, cuida do meu filho. E depois, eu aprendi com a minha falecida reitora do seminário, ela virou com o rapaz que estava no início do curso do seminário teológico, no bacharel. Ele chegou, pediu uma audiência com ela, conversando, que estava difícil, e o seminário começou a ajudar ele com uma cesta básica. Estava difícil a situação dele. Depois de 2 anos ele não precisou mais, mas ele não voltou mais a conversar, e pediu oração. Quando ele se formou, antes da festa, ele foi conversar com a reitora, e ela foi lá no caderninho dela, olhou e falou assim, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, poxa, graças a Deus, você não voltou mais aqui? Não, porque as coisas melhoraram. Aí ela falou assim, incrível, né?
Durante esses 4 anos e meio, eu fiquei orando por você. Você poderia ter me liberado para eu orar por outras pessoas. Às vezes, quando você recebe, eu vejo pessoas que pedem a Deus aqui, nos seus pedidos de oração. Quantas e quantas vezes eu e Marta oramos por pessoas aqui, pedindo a Deus um trabalho, ou a moto melhor, essas coisas, e depois fizeram o quê? Receberam e nunca mais voltaram aqui. Nunca mais apareceram aqui. Aí quando tem outra, pastor, dá para o senhor consagrar a minha moto? Eu falei, consagrar eu posso apresentar. Você sabe o que é consagração? É entrega. Você está dando para Deus? Quando você leva o seu filho no altar, você está entregando a Deus? E o que Deus fizer, você está concordando com Ele? Quantas e quantas vezes? E se Deus levar o seu filho? Se Deus levar a sua moto, levar a sua casa? Aí você vai se revoltar com Deus? Você dá uma oferta, você oferece alguma coisa, igual o pastor, de novo Marreta, que foi o testemunho dele aqui. Ele ajudou, ele ganhou uma Tiger 1050 com 1.200 quilômetros rodados, zero. Não tinha feito ainda nem a primeira revisão. Um maquinão, máquina mesmo, 270 de final, show de bola, máquina. 3 cilindrão, linda. Mas quando ele estava lá no centro de recuperação e ajudou o filho daquele empresário, estava perdido, largou a família, um montão de coisa, ele foi lá e trabalhou com ele, resgatou, apresentou Jesus. O rapaz hoje está na faculdade fazendo a obra de Deus também, várias coisas. O pai chegou e falou assim, Marreta, é para você, acabou. Não fez assim, depois, agora ligar de volta. Criança faz isso, né? Você tem lá seu filho, seu neto, está lá brincando no meio dos brinquedos. Chegou um primo, alguém, dá esse brinquedinho, ele, não é meu. Ele quer tudo para ele. O egoísmo. O egoísmo é da natureza humana. Não é de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você está disposto a entregar tudo? Você está disposto a vivenciar nas mais severas aflições, nas dificuldades, perseguições, na fome, na pobreza, no perigo, na morte? Perdemos muitos nesse período de 1 ano e meio. Perdemos muitos amigos, muitos irmãos. E ainda vamos perder muito mais. Então nós precisamos estar preparados. E o apóstolo Paulo colocou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque a fé é o único instrumento que Deus nos deu de oportunidade para resistir e nos aproximarmos dele. Nesse período que nós voltamos desde agosto, Deus tem nos abençoado. E toda a galera que tem vindo aqui, não teve nenhum que ficou entubado, que ficou internado, nada disso. E alguns passaram situações como o Yuri. Quando foi fazer o exame, o médico falou: já está saindo, meu irmão, da Covid, já acabou. Agora, fiquem espertos, não deem bobeira. A galera do motociclismo acha que tudo é festa, todo mundo se abraçando, tudo legal, não vai se contaminar, aí depois começa a chorar, né? Aí Deus é que é o culpado, né? Então nós precisamos ser prudentes nesse período e pedir que Deus nos dê sabedoria. E o princípio da sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus. Se você quer ser sábio, submeta-se ao Senhor. Amém? Amém. Gente nova no pedaço, estou tendo carinhas novas aqui, que eu não tinha visto aqui. Que bom. Sejam